Então, pessoal, enquanto a gente espera que a Renata, neuroeconomista, queria contar um pouco aqui até ela nos conectar com a gente um pouco da Renata. A Renata é uma economista, neuroeconomista, né? É uma economista especializada em economia comportamental. Ela vai explicar um pouco para a gente. E, na verdade, eu conheço ela há algum tempo já, e foi pela Esquema, ela é cliente nossa lá de algum tempo já. E eu achei super interessante, sempre achei super interessante essa matéria que ela trata, né? Principalmente nos dias de hoje, né? Que ela estuda o comportamento, principalmente ela estuda o comportamento humano e das empresas em situações, principalmente em situações de estresse, como a gente está agora, né? E esse comportamento mais na esfera financeira, econômica, né? Então, bom, tem tudo a ver o que a gente está, tudo a ver nesse momento que a gente está passando agora, né? Vou dar uma olhada aqui. Ainda não está aqui. Aí fiz esse convite semana passada para ela e de bate pronto ela aceitou, né? Então vamos bater um papo hoje leve aqui, ela explicar como funciona isso, várias dúvidas, fica à vontade para fazer as perguntas aqui no chat. E é isso aí, vamos ver. Deixa aqui. Esperando aqui, vamos ver. Vamos lá, só mais um minutinho que ela já entra. Agora. Acho que agora vai. Oi, Olá, Renata, tudo tudo bem, bem? Túlio? Tudo bom? E você? Tudo ótimo, tá me ouvindo bem? Tô. Você tá me ouvindo bem? Tá tudo bem? Do som? Tá tudo ótimo. Que bom, Tá que tudo ótimo. ótimo, tá me ouvindo perfeitamente. Parece que estava tendo uma estabilidade no Instagram, fui informado, mas pelo jeito Ah, é? tá indo tranquilo. Renata, Então tá. Que obrigado bom. por aceitar esse convite, viu? Tava já, antes de você entrar, tava fazendo um brief aqui do convite, de quem é você, Que do bom, histórico do imagina. esquema, Acho que assim vai ficar melhor. mas agradeço demais, né? Não, obrigada a você pelo convite. É um prazer estar aqui batendo papo, né, com todo mundo. Acho essa iniciativa da Esquema super bacana, né? Muito legal a gente poder saber que as pessoas estão interessadas mesmo, né, em trazer conhecimento, enfim, abrir espaços para novas opiniões, para a gente abrir a cabeça, arejar. Eu acho isso super relevante mesmo nesse momento, né? Esse momento, até a ideia foi bem nessa linha que você falou, esse momento que a gente está passando agora é um momento de reflexão, de compartilhar ideias, né? A ideia de fazer essas lives não era um instrumento, não era uma forma. A gente não estava muito acostumado a fazer isso, na verdade, nada acostumado a fazer lives, né? Mas a Uhum. gente encontrou esse meio aí de a gente divulgar e de a gente se comunicar, né? E trocar figurinhas, né? Tanto Claro, dentro do claro. mercado imobiliário, quanto para clientes, nossos corretores. Então, a Uhum. ideia é compartilhar. Acho que a gente está no momento de compartilhar experiência, informação, né? Essa é a É, ideia. é isso mesmo, é isso mesmo. Super boa iniciativa. E então me conta, o que que eu posso compartilhar aí com Então, vocês e com a todo mundo que primeira, está vendo primeira a pergunta que gente? a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para você, até um pouquinho, ainda não entrando no tema, mas é uma Uhum. pergunta que eu estou começando as lives com essa pergunta agora. Tá. Como está o seu dia a dia nesse momento? Nesse momento assim de home office, de reclusão, como que você está conseguindo trabalhar e se você está se divertindo, se está sendo muito difícil para você, como é que você está Uhum. lidando com essa situação toda? Então, né, na verdade tem sido uma experiência bem interessante, né? Porque eu já trabalhava bastante em casa, produzindo conteúdo e tal, mas eu tinha uma parte grande fora de casa
que é no trabalho de orientação financeira, de acompanhamento, que essa é uma coisa que eu faço bastante, né? Eu recebo famílias e eu recebo indivíduos e a gente faz um trabalho de orientação financeira. Não é só planejamento financeiro, não, mas é olhar para as finanças e entender como é que cada pessoa pode usar melhor o recurso financeiro. Então, vai desde aprender a controlar suas finanças, a se organizar financeiramente, até desenhar um plano para atingir algum objetivo e, eventualmente, até entender um pouco mais de investimento. E eu acompanho esses meus clientes, oriento, levo, apresento a diferentes gestores, né? Para montarem suas carteiras, etc. Então, essa era uma parte realmente muito ativa, né? Que eu saía muito para visitar gestor, para visitar o cliente, para ter a reunião na casa do cliente com a família, para falar da mesada, enfim. Sempre foi muito, muito ativo. Então, essa parte eu estava bem preocupada, né? E como é uma coisa bem pessoal, assim, eu ficava pensando, puxa vida, a gente vai perder tanto, né? Porque o olho no olho, a proximidade é tão importante e tal. Mas tem sido uma surpresa, na verdade, porque os clientes todos continuam, né? A gente está fazendo as reuniões, enfim, Skype ou Zoom, ou seja lá qual é a ferramenta. Então, a gente continua tendo essa proximidade, né? O que é bem bacana. Otimiza muito tempo. Então, antes eu tinha um tempo de deslocamento entre um cliente e outro e tal, e isso ficou muito mais rápido, né? Então, a verdade é que otimizou bastante o meu tempo. De certa forma, aproximou também, porque você usa mais o WhatsApp, fala mais. Então, eu acho que isso está sendo bom e acabou sobrando mais tempo, né? Então, o que eu tenho observado é que eu tenho sido mais criativa, né? Tem surgido tantas ideias novas e, claro, convites. Então, é super legal, né? Eu estou aqui agora, antes eu fiz um webinário na FIA. E é muito legal isso, né? Eu estou achando mais dinâmico e estou achando, não sei, está sendo muito rico, na verdade. Eu estou tendo, assim, uns surtos criativos que eu estou falando, uau, que legal! Então, exato. Não, eu percebo a mesma coisa, né? E essa questão do tempo, né? Porque como a gente não tem que se deslocar, né? Não pode se deslocar, né? Fazer reuniões presenciais, né? E essas ferramentas que você disse já substituiu bem. É uma surpresa que eu tive. Eu não estava acostumado a fazer reuniões virtuais, né? E agora o dia inteiro fazendo. Então, isso realmente substitui bem, né, a questão presencial. Só que você ganha tempo, você não precisa se deslocar, né? sim, Então, sim. você acaba sendo muito mais eficaz em alguns aspectos, né, do trabalho, né? Eu tinha um certo preconceito, sabe? Porque eu sou muito, apesar de ter estudado economia, né? Sou economista, então tem toda essa história da racionalidade e dos números e não sei o que e tal. A parte da economia que eu sempre gostei foi a parte humana, né? Entender como a sociedade se organiza, tal. Então, assim, eu sou muito ligada nisso e fiz uma carreira grande, na verdade, em desenvolvimento humano, né? Então, eu tinha uma preocupação da questão do olho no olho, né, da proximidade. Eu sempre tive preconceito, assim, de verdade, pra ser bem honesta, né? Achava que não é a mesma coisa, mas agora não tem opção, entendeu? Eu preferia ir até o cliente. E tá funcionando super bem, viu? Mesmo com os alunos, com os cursos. E olha, tá me surpreendendo, na verdade. Eu também, é uma grata surpresa, eu também. Eu acho que em alguns aspectos está sendo super divertido também, né? Acho que a gente está... A esquema, óbvio que o nosso trabalho, a gente é super digital, né? Mas chega algum momento no nosso processo de negociação, de vendas, né? Não tem como ser totalmente digital, né? Não dá para talvez vender uma casa, né? De alguns milhões de reais sem que o comprador veja a casa, né? Que entre na casa, né? Então isso impacta para a gente. Mas a gente está aprendendo a trabalhar de outras formas, principalmente a questão da parte administrativa, marketing, está sendo super legal. Eu tô otimista que a gente vai sair muito melhor dessa situação, né? Eu acho que vai ser muito aprendizado, né? Eu acho que muitas ideias novas, criativas, né, vão surgindo. A gente tem um grande poder de criatividade, né? O ser humano, ele é incrível, assim, tem essa habilidade de lidar com os desafios. Claro, não é fácil, né? Dá medo, dá mais essa situação agora e tudo mais, mas eu acho que a gente tem, sabe, assim, essa capacidade de se reinventar, de ter flexibilidade e, obviamente, a gente vai sair diferente e eu acho que vamos sair melhores.
né, em muitos aspectos. Também, sou otimista nesse sentido. Também acho, também acho. Deixa eu te fazer uma pergunta um pouco geral agora, assim, até para aqueles que não entendem o que é a economia comportamental, a neuroeconomia, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso, né? O que você faz, a sua especialidade, para a gente entrar aí nos assuntos mais específicos aí. Claro, claro. Então, a economia comportamental, ela é uma área nova, né, que junta economia tradicional. Então, assim, a ideia é manter aquela ideia dos modelos, pensar a tomada de decisão econômica, com um aspecto especial, que é tomada de decisão econômica em situações de risco e incerteza, né? Então, tem tudo a ver com o que a gente está vivendo agora, né? Junto com a psicologia. Por que a psicologia? Porque a psicologia é a área do estudo humano que vai entender um pouco como é que se dá essa relação entre cognição e afeto, né? Como aquilo que a gente sente influencia as nossas decisões e os nossos pensamentos e a forma de pensar. Então, a gente tem a economia de um lado, aí a gente tem a psicologia de outro, e quando eu trago o conhecimento do cérebro, então a neurociência, a gente tem a neuroeconomia. Então, eu sou economista de formação, tenho especialização em Yale em economia comportamental e tenho especialização em neurociência pela Santa Casa, pela Faculdade de Medicina da Santa Casa. E junto tudo nessa matéria, que é o que eu acho incrível, que é como é que você pode entender comportamento humano do ponto de vista da neurociência, do seu funcionamento biológico, e entender como é que justamente se dá essa relação entre afeto e tomada de decisão financeira. Então, esse é um pouco o resumo. Eu estava vendo esses, e você gosta, ou pelo menos você se atém, eu não sei se não é geral isso, mas muito nesses momentos de estresse e incerteza, né? Nesse comportamento, nessas tomadas de decisões, nesses momentos de incerteza, né? E eu queria te perguntar o que você está vendo. Acho que momentos de incerteza, acho que esse é o maior momento de incerteza que a nossa geração aí está presenciando, imagino eu, né? O que você está vendo disso tudo, assim, de uma forma geral, assim, primeiramente? O comportamento, as ações sendo tomadas, tanto por coaches ou por mentorado seu, como empresas que eu sei que você presta consultoria. O que você está percebendo nisso aí? Então, o que eu percebo, né, que assim, a gente está acostumado, o tempo inteiro você está trabalhando com cenário de incerteza, né? Quando você fala de economia, enfim, a todo momento, né? A gente tem uma ideia de controle, mas essa ideia é fictícia. Então, sei lá, você leva um cliente para ver lá uma casa e ele disse que ele gostou bastante, que ele quer comprar, mas você não tem certeza que ele vai comprar até que ele compre, né? Tá certo? Então, existe sempre um grau de incerteza. Mas a gente está acostumado a lidar com isso, então, que usa como recurso prever cenários, né? E quanto melhor for sua capacidade de agregar informações complexas e prever cenários, melhor a sua capacidade de lidar com aquilo que é imprevisto, né? Então, esta é a matéria mesmo da economia comportamental, né? Então, como é que você faz com aquilo que você tem que prever um resultado possível? E a economia toda faz isso, né? Porque aí a economia elabora uma série de modelos matemáticos, inclusive, sofisticadíssimos, para tentar prever. Então, o Brasil vai crescer? Qual será o nosso PIB? O que vai acontecer com a taxa de juros? O que vai acontecer com o câmbio? Né? Isso é matéria do nosso dia a dia, como economistas e, claro, como economistas comportamentais. O que eu vejo agora é que essa incerteza, ela está muito profunda, né? Ela está muito grande e ela está trazendo um componente que é o componente do medo. Porque você ter incerteza e você ter repertório e saber como você navega na incerteza, você, por exemplo, aí na esquema, você sabe, né? Elabora aí o cenário, você sabe navegar, não é um problema, né? Agora, quando a gente tem uma incerteza e isso gera muito medo e muita insegurança na gente, isso gera uma resposta biológica, uma resposta emocional, física mesmo no nosso corpo, que vai impedir muito a gente tomar boas decisões, a gente conseguir engajar aspectos cognitivos de maior
capacidade de análise, de construção de cenários, que permita, até porque os cenários já estão tão imprevisíveis, né? Que permita a gente tomar alguma decisão. Então, isso dá uma congelada, assim, né? A gente não sabe muito o que faz. E eu acho que tem uma coisa que é mais complicada, que está acontecendo por conta, inclusive, da gente ter esse recurso da internet, que é quais são as informações que vão recebendo para a gente. A economia comportamental mapeia e estuda muito isso, né? Como é que determinados fenômenos no contexto, ou determinadas situações no contexto, influenciam muito, determinam quase que decisão que a gente vai tomar. Então, por exemplo, o que a gente está recebendo? A gente recebe das nossas redes só um tipo de informação. Então, vamos pegar generalizado agora. A gente só está recebendo informação sobre o coronavírus, né? E, claro, as informações são terríveis, as perspectivas são sempre péssimas, é uma situação muito difícil, realmente, assim, de verdade. Mas é essa informação que a gente recebe o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. Né? O que vai acontecer? As nossas decisões estarão sempre pautadas naquela informação, com aquela perspectiva que a gente está recebendo o tempo inteiro. Né? E aí, a gente só está recebendo informação terrível, a gente vai ficar com mais medo. A gente vai achar que não tem perspectiva, que a gente nunca vai sair disso. Né? Isso tem um nome, que é o viés da disponibilidade. Então, eu só vejo e eu só considero aquilo que está mais disponível para mim, que é o quê? Essas informações. Né? Não estou dizendo que a situação não é grave, longe disso. Né? Mas a gente fica, é como se a gente deformasse, né, a realidade, porque a gente só vê uma coisa. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa ganhar outras perspectivas. Só que isso precisa de esforço, porque chega muito fácil para a gente a mesma perspectiva, a mesma. Né? Então, você tem que fazer um esforço. Outro dia chegou para mim uma coisa bacana que era... esse site aqui traz as boas notícias do coronavírus. Falei, que legal, que interessante. Então, isso faz um contraponto. E aí, isso gera o quê em mim? Uma calma. Ajuda a sair desse estado de pânico e de paralisia que a gente tem. E aí eu consigo sentar aqui com você e falar, eu acho mesmo, Túlio, né, que a gente vai conseguir sair melhor disso. Olha, por incrível que pareça, eu estou conseguindo ser mais criativo. Nossa, eu consegui mudar a minha opinião. Eu achava que era muito ruim mesmo reunião virtual. E estou achando legal, olha, né? E aí alguém que está me ouvindo fala, nossa, eu não tinha tido essa perspectiva. Então, eu acho que a gente precisa fazer um esforcinho, sabe? Para poder conseguir navegar melhor. Né? Nossa, concordo plenamente. Deixa eu te fazer um comentário, só fazer uma interrupção aqui. A sua imagem, claro. O pessoal está reclamando que está travada. Você está no seu Wi-Fi ou está no... Não, estou no Wi-Fi mesmo. E o Wi-Fi aqui... Não, e o Wi-Fi aqui é bom. Estou na rede boa. Deve estar, não sei, algum... Tenta tirar do Wi-Fi. Eu já fiz essa experiência uma vez, deu certo. Tenta tirar do Wi-Fi. Deixa no 4G. Vamos ver se melhora. Senão a gente volta. Tá no 4G. Você está me vendo bem? Vamos ver. Você está me vendo bem. Nossa, melhorou. Você aparece agora. Que bom. Você estava travada. Tá. Você estava travada. Então, mas e por isso, sem a gente conversar, sem a gente combinar, mas eu acredito muito nisso. Eu acho que a empresa, a Esquema, inclusive, a gente está trabalhando, tentando, né, tirar... Óbvio, a gente tem que pegar essas informações que são super importantes, mas a gente tem que ser criativo, é o que você falou, né? O tempo todo a gente pensando em criatividade para a gente ter outros que conseguem se movimentar, parece, né? Não sei se tem a ver, acho que tem a ver com o que você está falando, né? A pessoa não consegue se movimentar, travou, pensa que vai acabar o mundo amanhã e não tem o que fazer, né? A gente não consegue ter perspectiva, né? Até porque a gente não tem, né? No nosso modelo mental, como é que a gente forma um modelo mental, né? Como é que a gente cria cenários possíveis? A gente se baseia em histórias, né? Em referências, ou referências passadas, ou referências próprias, né? Que estão ligadas à nossa memória. O problema é que a gente não tem referência para um tipo de situação como essa,
tá certo? Não existe, nunca existiu. Ah, existiu guerra lá atrás, existiu peste lá atrás, mas é na Europa, lá atrás. Eu não conheço a pessoa que teve a família com a peste, eu não conheço nada, né? Então, a gente não é capaz de criar um modelo mental que ofereça pra gente possíveis respostas para isso, né? A gente não sabe. E aí a gente congela, né? Realmente. Por quê? Porque o medo vem com toda a força. E tem mais uma outra coisa interessante da economia comportamental, que é uma área que se chama arquitetura de escolha, que é a influência do contexto. E a gente estuda muito isso, e quando eu vou fazer consultoria nas empresas, eu levo isso. Então, o jeito como você apresenta a informação. E aí que é interessante. Se você apresenta a informação de um jeito positivo, você vai ter uma resposta. Se você apresenta a informação de um jeito negativo, você vai ter outra resposta, né? Então, a forma, né? O enquadramento é o jeito que a gente fala. Aquilo que você mostra de determinada situação vai influenciar diretamente a resposta. Então, vou dar um exemplo que todo mundo vai entender. Em vez de dar um exemplo econômico, vou dar um exemplo da saúde que todo mundo vai entender. Vamos imaginar, não o coronavírus, para não deixar todo mundo apavorado, uma outra situação qualquer de uma doença que não tem remédio, né? Infelizmente. Aí o médico chega e fala assim, olha só, fulano de tal, tem aqui um estudo que tem um remédio que te dá, se você tomar um tratamento, 10% de chance de você se curar. Tá certo? O que você acha? Você quer ou não quer? Aí, um outro médico apresenta o mesmo tratamento, o mesmo remédio, falando assim, tem aqui um tratamento, só que ele tem 90% de chance de dar errado e você morrer. O que você vai decidir? O que você vai responder num caso e no outro? 10% de chance de dar certo, você vai falar, eu quero. 90% de chance de dar errado, você vai falar, eu não quero. Só que você percebe que é a mesma coisa? A probabilidade é a mesma. Mas na nossa cabeça, o enquadramento, como você apresenta aquilo, influencia a sua decisão. Então, vamos olhar para agora. O que está acontecendo? A gente está com um enquadramento, com uma apresentação de todas as informações do ponto de vista negativo, né? Então, quantas pessoas vão morrer, qual é o tempo do surto, a nossa atividade econômica vai por buraco, todo mundo vai se acabar, o mundo vai acabar, nada não sobrará mais nada, a única solução vai ser para Marte, sei lá. Todo mundo só está trazendo o enquadramento negativo, né? O que a gente vai decidir? Medo, não vou fazer, não quero, né? Então, você fica mais... A palavra que a gente usa, você fica mais temeroso, mais avesso à perda. Então, a aversão à perda fica muito grande. Só que, junto com isso, oportunidades também se perdem, né? A Kátia perguntou até em linha que você está falando, se a gente não tem referência, que você tinha comentado antes, né? Então, como lidar com uma situação dessa se a gente não tem referência, né? Sim, então, a questão é como é que você vai criando experiências que vão sendo positivas e que vão, de alguma forma, te trazendo algumas referências, né? A gente não tem, a gente tem que construir. Então, por exemplo, eu não tinha muito referência de ter feito mentoria online, né? E eu tinha um certo preconceito, mas eu falei, tá, vou ser obrigada de alguma forma, né, a fazer isso. E aí você vai construindo e criando esse repertório de novas respostas. Como? Experimentando. Não tem jeito, né? Para você criar o próprio repertório. Ou você pode tentar se aproximar, que é um pouco também o que aconteceu, e a gente está fazendo, veja, a gente está fazendo um esforço para isso, né? A história do vírus chegou aqui depois, e a gente está tentando fazer um esforço para copiar o que os outros países fizeram, porque eles fizeram na frente, né? Então, você usa um pouco o repertório do outro até poder construir o seu próprio, né? Mas justamente essa é uma situação difícil e por isso que dá essa sensação de e agora o que eu faço? E congela, né? Entendi. E pode ter também o oposto também, né? A pessoa não aceitar ou ficar cega àquela situação também, né? Eu vejo assim, no nosso momento agora, por exemplo, a gente tem algumas situações, alguns perfis dentro da empresa mesmo, né?
Tem Aham, aquele primeiro perfil, né, que o mundo acabou, né, ferrou, aham. desculpa o termo, né, a gente vai ficar, acabou 2020, mas tem o oposto, aquele que nega, que rejeita isso, que não quer aceitar essa situação, né? Inclusive na política, Exatamente. sem querer politizar o assunto, mas está muito claro na política isso também, né? Né, Exatamente. para mim parece é difícil saber se não tem o certo e o errado, talvez a história, né? Mas você tem os dois lados, né? Aham. Então, mas a negação, ela Uhum, também é produto desse medo, né? Por que que uhum, ela é produto desse medo? Te congela, você não sabe o que vai acontecer, entra no estado de alerta no corpo, no sistema todo, e esse estado de alerta vai gerar comportamentos egoístas, né? E por que é. você não tem referência, não tem um modelo mental, você não consegue acessar aquilo. Então você vai olhar qual é o melhor jeito de eu proteger os meus, né? A mim mesmo e os meus. Desculpa. Que negando. Falando, não, eu não vou fazer nada, que tudo vai dar certo. Que é. Só um minutinho. Gasguei. Que é um mecanismo de defesa da natureza mesmo, né? Que é o congelamento, se fingir de morto. E alguém perguntou lá no início, né, que a gente está falando muito desse estudo do comportamento humano, né? Alguém falou para a empresa também, se isso se faz para a empresa, esse tipo de trabalho de economia comportamental. A Claro, formação claro. que passou me perguntando. Não, lógico, esse é um trabalho que super acontece nas empresas. Por quê? Porque você vai olhando para as diversas áreas e vai identificando quais são os vieses comportamentais que Uhum, as diversas áreas estão sujeitas, né? Então, assim, como que as diversas áreas têm o seu olhar próprio e se desviam de um olhar mais do todo, complexo, ou que a gente pudesse dizer uhum, de uma análise mais completa. E a gente faz isso mesmo. Então, por exemplo, você tem que decidir sobre um fornecedor. Olha só que interessante, né? Porque muitas vezes você tem uma identificação e você confia no fornecedor, porque existe uma afinidade e uma reputação daquele fornecedor, e o que ele fala faz sentido para você, você deixa de olhar objetivamente informações a respeito do fornecedor e se equivoca, né? Então, a gente faz isso, a gente por uma deixa questão de de olhar. afeição. Oi? Por uma questão de afeição. Por exemplo, Uhum, mas vamos supor, você pode pensar outra coisa. Vamos pegar no mercado financeiro, por exemplo, uhum, né? Você vai pegar o preço da ação, o que, que aconteceu, vamos dizer, nos últimos 6 meses. Então, a empresa foi bem, o relatório da empresa foi bem nos últimos 6 meses. Que previsão você vai fazer? Que o preço da ação vai subir. E aí você uhum, olha só os relatórios, independente da fonte, que vão confirmar a sua previsão. Só que você não entendi. fez a previsão olhando para o valuation ou para o balanço da empresa. Você fez a previsão olhando para o movimento da ação, para o que o mercado está dizendo sobre aquela ação, e aí você busca uma informação que confirma a ideia que você teve a priori, e aí você aposta naquilo sem conferir. Então, a gente faz isso mesmo, a gente escolhe as informações. Então, quando chega uma interferência de economia comportamental numa empresa, o que, que a gente vai fazer? A gente vai olhar para essas diversas áreas, vai entender como é que eles estão pensando ou onde eles estão desviando, tendo um olhar parcial, e a gente vai trazer essa completude, vamos dizer, e reorganizar isso para que a decisão possa ser o mais completa possível. Né? De tirar a pessoa desses vieses, essa é a ideia, né? Trazer uma visão mais limpa, a gente poderia dizer isso. Isso é um exercício, imagina um exercício grande, né? Porque É. isso na nossa vida é assim, né? Profissional e pessoal. Acho que a gente tem essas tendências, né? Sim, 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 nas mais diversas formas, né? Então, esse estudo da economia comportamental, ele é muito interessante porque ele mapeia vários desses vieses, assim, eu estou dando alguns exemplos, né? Mas a gente tem nas diversas áreas, o jeito que você avalia a informação, pesos diferentes que você dá para avaliar probabilidades de alguma coisa acontecer,
que você considera mais aquilo que está mais evidente, saliente. Muitas vezes os gestores tiveram experiências de sucesso no passado e confiam absolutamente, cegamente, que eles sabem o que é. Isso chama-se viés da confiança excessiva. Então, ele não vai olhar os dados, né? Não vai olhar, por exemplo, os documentos do cliente. Ah, não, eu conheço esse cliente, eu sei. Eu sempre fiz, sempre deu certo, eu tenho esse feeling, sempre funciona. E não vai olhar. E você pode se equivocar, né? Muitas vezes. Né? Tem um outro viés que eu gosto demais, e esse aparece demais nas empresas, que chama-se a falácia dos custos irrecuperáveis. Parece na nossa vida pessoal também, mas nas empresas aparece muito. Começa lá um projeto, o caso do Concorde foi exatamente esse. Começa lá um projeto super legal, a empresa ou as empresas colocam dinheiro no projeto e você continua colocando dinheiro, vai não dando certo, né? Vai tendo provas de que o negócio não está funcionando, está tendo prejuízo, continua tendo prejuízo. Mas é tão difícil abrir mão daquilo que você prefere continuar colocando dinheiro numa coisa que não tem mais jeito, né? Do que falar, realmente, isso aqui deu errado, assume o prejuízo, para e vai fazer outra coisa. Isso é o que mais acontece, Então, a consultoria entra lá e fala, bom, vamos olhar isso aqui, né? É isso mesmo, não é? Trabalha muito com arquitetura de escolhas e, enfim, a caixinha de ferramentas é gigante. A Graziela fez uma pergunta aqui que vale, acho que US$1 bilhão. Como saber qual a melhor decisão e o melhor momento para uma tomada de decisão? Então, assim, o que é interessante é que a gente tem essa ideia, né? Que o mundo foi trazendo, que a decisão é algo absolutamente racional, né? Que é o nosso cérebro que decide e que a gente tem esse poder, essa vontade, né? Como se diz? É uma coisa que é voluntário, né? Para poder decidir. Só que não é assim. Então, a decisão, ela surge, ela emerge de um conjunto de forças, né? Que inclui forças emocionais. Então, o que você precisa, na verdade, é tentar compreender, olhar para esse conjunto de forças que estão em ação a todo momento. Como é que eles puxam você para um lado ou para o outro, que é a história dos vieses e a história das heurísticas, né? É como você toma a decisão rápido, como é o seu sistema de funcionar. Então, o Daniel Kahneman, que é um grande pioneiro nessa área, escreveu aquele livro Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. E vai descrevendo como é que a gente toma a decisão. E a escolha e a decisão, ela surge desse momento. Qual é o momento certo ou errado? A todo momento a gente pode tomar decisão. Então, você pode, inclusive, tomar a decisão de fazer o seguinte, olha, eu não estou certa, espera aí, eu não vou te responder agora, eu vou te responder amanhã. Ainda assim, você tomou uma decisão, né? Mas se você está consciente desse jogo de forças e não chegou a uma conclusão que você se sinta seguro, o melhor é essa decisão. Falar, não sei ainda, quero avaliar mais. Do que ser, por exemplo, impulsivo, que é uma outra característica que a gente tem. Quando a gente se torna consciente da impulsividade, você fala, pera, será que eu estou sendo impulsivo? Então, pé no breque, espera aí. Também é uma decisão. Que surge de onde? Dessas forças que você foi compreendendo e que você foi conhecendo, que você foi se informando ao longo do tempo, que fala para você, pera, impulsividade é um motor muito forte das nossas ações. Então, eu preciso segurar isso aqui, porque senão eu vou cair na história da impulsividade, não necessariamente fiz uma análise complexa do que está acontecendo. A impulsividade não atrapalha, acho que não adianta nada, né? A impulsividade. O Marcelo, que é meu sócio, Renata, aqui, acho que ele fez uma pergunta direcionada a mim. Como lidar com a questão da negação nesse momento que não temos referência? Eu acho que é mais ou menos essa linha que você está falando. Então, eu acho que a história da negação, né, ela vem desse congelamento, né? Como é que você sai do congelamento? Tanto para um lado quanto para o outro, né? É você ir propondo novas perspectivas, né? Então, forçando um pouco a barra. Ah, tudo bem, não tem nada acontecendo. Mas e se acontecesse? E se essa história fosse verdade? E se, de fato, for
parecido com o que aconteceu nos outros países, né? Porque você vai obrigando, de uma certa forma, a pessoa a criar novas conexões para aquele assunto, né? Ela não precisa se Uhum. convencer. Não, tudo bem, mas e se? Aí, se fosse Uhum. nessa situação, o que você poderia fazer? Ah, eu sei que você não quer se preocupar com a comunidade, mas se você tivesse que fazer alguma coisa para a comunidade, o que você faria? Tá certo? Então, você vai obrigando um pouco a criar novos cenários, novas perspectivas que criarão novas conexões cerebrais. E aí você vai pensando algumas referências. Vai ler um livro de história. Eu estava lendo um artigo muito interessante do Ray Dalio, né? Provavelmente deve ter gente aqui do mercado financeiro e deve enfim, conhecer. Ele é um gestor de um fundo famosíssimo, de muito sucesso, o cara ganhou milhões. E ele estava falando um pouco da estratégia, né? Eu achei interessantíssimo, porque ele fala o seguinte: a gente nunca viveu a realidade que a gente está vivendo agora. Independente dessa crise ou não, né? Sempre, qualquer crise você nunca viveu antes, cada uma tem seu jeito, né? Uhum. Mas se você volta e você vai estudar a história ao longo do tempo, você consegue observar e identificar grandes fatores em comum. Então, sabendo disso e sabendo do que aconteceu nessas sociedades, você pode começar a elaborar cenários e imaginar o que possivelmente vai acontecer, e por isso que ele consegue prever as bolhas, e por isso que ele consegue prever os crashes, né? Porque ele vai tomar refúgio na história. Não repete igual, mas você consegue perceber tendências. E você também consegue perceber tendências de como aqueles grandes momentos foram resolvidos, né? Então, buscar, mas ele não faz isso, ele não nasceu sabendo, né? Ele vai buscar propositadamente, vai estudar propositadamente esses eventos históricos para tentar encontrar uma correlação e se utilizar disso para tomar decisão nesse momento. Eu achei, assim, genial essa estratégia dele, entendeu? Eu acho que pelo que você está falando, acho que o segredo de todo mundo, acho que para a vida profissional e pessoal, pelo que eu estou entendendo, é sempre estar se auto-questionando, né? Uhum. E questionando a realidade também, né? Que você está vendo, né? E colocando cenários mesmo, né? Trabalhar com É, vários cenários, né? é. Pelo menos para a empresa, eu acho que É, isso funciona, é mais claro ver dessa forma, né? eu acho assim, se auto-questionar, super importante, mas também saber, e por isso que eu acho que a neurociência é muito disruptiva para isso, né? A Uhum. economia comportamental também, né? Por isso que eu gosto dessa dupla, entendeu? Neurociência com economia comportamental, né? Que é o seguinte, é você entender quais são os processos que acontecem para você tomar decisão, independente da sua vontade. Porque a gente pode pensar, autoconhecimento. Então, eu vou meditar, eu vou fazer terapia, eu vou fazer uma série de coisas. Ok, é super importante. Mas se você entender ainda por cima como é que isso acontece, independente da sua vontade, você ganha uma ferramenta que é incrível, que é extremamente disruptiva. Porque a hora que eu te conto dos vieses que você está sujeito, a hora que eu te conto o que acontece quando você está num estado de medo, por que você fica paralisado, por que pessoas negam, por que pessoas ficam apavoradas e tem um breakdown. Quando eu te conto isso, você consegue também criar uma certa referência do que está acontecendo com você e consegue criar estratégias, né? Isso que eu falo muito para os meus clientes. Se você tem compulsão por compras, por exemplo, o que você faz? Você cria estratégias que vão te ajudar nesse momento, né? Ou, não consigo colocar limites para os meus filhos, né? Meus filhos gastam demais. Então, o que você faz? Vamos criar uma estratégia. Então, cancela o cartão de crédito do seu filho, coloca um limite pequeno no cartão de crédito do seu filho, né? Mas eu não consigo falar não para ele. Então, usa essa outra estratégia para você não ter que falar não, mas que você, quando você estiver num estado mais tranquilo, consiga fazer, né? Então, essa eu acho que é a grande diferença. Por isso que workshop, seminário para empresa funciona, né? Eu fiz um para uma empresa digital ainda sobre vendas, que foi super interessante, porque eles entenderam o comportamento deles, dos clientes deles, falamos dos pontos de referências para vendas, e aí conseguimos montar um workshop que saíram várias ideias de como, sabendo de tudo isso, eles podiam usar e montar estratégias para lidar melhor com os clientes, né? Então, acho que isso é muito disruptivo, vamos dizer.
E a Graça está perguntando aqui também como utilizar a neurociência no planejamento empresarial. Também em linha do que você está falando aí já, né? Nossa, assim, eu acho que a neurociência tem uma área super grande, porque a gente pode pensar coisas como qual é o papel do ambiente na produtividade. Como é que você consegue, entendendo como as pessoas recebem as informações, dar feedbacks que promovam engajamento, que aumentem a produtividade, que permitam que a pessoa fique mais, resolve coisas como turnover, como comprometimento. Assim, eu acho que a neurociência no ambiente empresarial, ela tem muitas áreas e pode ser muito eficiente em diversas formas. Relacionamento, como é que você consegue passar a sua ideia de um jeito mais calmo, mais eficiente, né? A importância de você criar um ambiente que traga a sensação de pertencimento e quais são os neurotransmissores que você consegue disparar nas pessoas quando você tem isso. Nossa, assim, a gente tem problemas sérios hoje nas empresas, que é o quê? Turnover altíssimo, né? E aí o investimento super alto das empresas na formação de pessoal, e a gente tem estresse e doenças psicossomáticas assim, causando prejuízos enormes, né? E tem já muitas empresas usando todo esse arcabouço da neurociência para abordar questões como essa, né? Então, assim, é super amplo. A questão de cliente, assim, até a Kátia está perguntando, que até uma pergunta que eu ia fazer. Como que a neurociência vê essa questão dos nossos clientes hoje são super digitais, né, de todas as áreas, né, seja... E como que a neurociência trabalha essa questão desses clientes super digitalizados? Uhum. É Então, mais a fácil de primeira acompanhar coisa... o comportamento deles? Oi? Desculpa, não entendi. É mais fácil acompanhar até o comportamento deles nesse ambiente digital? Então, eu acho que a questão do ambiente digital é assim, né? E aí, quando você pensa na neurociência, né? Como é que você encontra uma linguagem que o seu cliente vai ouvir? De novo, e também você pode juntar isso com a história da economia comportamental, da arquitetura de escolha, né? Como é que você apresenta essa informação que você quer apresentar de forma precisa, objetiva e que ofereça para o seu cliente a referência que ele precisa para decidir, né? E como você chega nisso, compreendendo qual é o processo mental e neural que está acontecendo nele, do lado de lá, para enviar a informação no formato certo, no momento certo, de forma que você chegue de fato nele, né? E claro que se você tiver a capacidade de usar os dados, né? É muito melhor, né? É mais eficiente. Então, eu acho que é casadinho, assim, entendeu? Entender como você mostra, o que você precisa, o que ele está querendo saber mesmo, como você ouve de fato a necessidade dele e como você oferece aquilo que ele está precisando no momento. Renata, que dica que você dá para a gente, tanto para quem está ouvindo a gente, para empresário, para corretores que estão ouvindo a gente, né, de forma geral, como enfrentar, assim, a grande certeza que a gente tem é que a gente não sabe, por exemplo, quanto tempo vai durar esse momento de quarentena. Eu acho que é o grande impacto que a gente vai ter, que a gente tem esse momento de quarentena e então, assim, que dica que você dá tanto para um executivo, para um empresário que está ouvindo a gente também, como para profissionais liberais, para poder organizar a sua cabeça para passar por esse momento e não pirar, né? Claro, então, eu acho assim, a dica que eu quero dar parte um pouco de como é que é o processo para você desmontar esse estado de alerta, né? Então, assim, esse estado de alerta de medo que gera esse congelamento, gera uma ansiedade gigantesca, né? Essa ansiedade aparece no corpo com a adrenalina e a noradrenalina. O que a gente precisa? Você fala assim, desmonta isso, não dá, né? A gente precisa trazer um outro coadjuvante para a história, que é a dopamina. Por quê? Dopamina com noradrenalina e adrenalina é força pura, assim, muita energia, muita energia. Como você faz para trazer dopamina? Você precisa encontrar um jeito de transformar a ameaça em desafio. Então, é assim, como é que eu posso engajar
ou lançar mão, né? É usar todos os recursos que eu tenho, os mais variados. Pode ser cognitivos, pode ser da sua rede de contatos, pode ser abrindo espaço para criatividade. Qual é o recurso que você tem? Todo mundo tem recursos, os mais diferentes possíveis. Como é que você pode, então, usar os recursos que você tem e fazer alguma coisa com eles, né? Quando você faz isso, você sai desse estado, você transforma a ameaça em oportunidade, né? Em desafio, em oportunidade. Peraí, como é que eu vou fazer dessa situação aqui? O que eu vou fazer com isso? E quando você usa o seu recurso e você materializa, tangibiliza isso, então conta para o outro, compartilha na rede. A gente está no momento em que isso é incrível, né? Então, compartilha na rede. Se observa, como eu falei para vocês, nossa, eu estou observando que eu estou sendo tão criativa, né? Eu estou tendo ótimas ideias. Nem sei se são ótimas, mas são ideias. Aí eu ligo para um e falo, olha, tive essa ideia, assim, 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 vamos fazer? Olha, tive essa ideia, assim, 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 quer? Isso faz o quê? Algo que é meu, recurso meu, eu estou transformando em alguma coisa, né? Em alguma oportunidade. Não sei o que vai dar, mas só de transformar em oportunidade, isso libera para mim dopamina, que dá motivação, que me dá vontade de realizar. E quando eu vejo alguma coisa tangibilizada, por exemplo, essa live que a gente vai gravar e depois eu vou postar, ou as coisas que as pessoas estão falando, o que isso gera? Serotonina, que é a sensação de bem-estar, de, nossa, tá tudo certo, né? Eu estou realizando aquilo que eu posso, eu estou no lugar certo, na hora certa, tá tudo certo. E aí você desmonta, você equilibra, na verdade, essa adrenalina, noradrenalina, que dá essa ansiedade violenta. Diminui isso, se conecta com o outro, entra a ocitocina no sistema, te ajuda a dormir melhor, isso te ajuda a sintetizar o aprendizado, acalma os ânimos e você acorda no outro dia com uma melhor capacidade de enfrentar as situações e de tomar melhores decisões, né? Então, procura algo. Não precisa ser na sua área de trabalho. Pode ser qualquer outra coisa que você saiba fazer, né? Vai, compartilha, conta. Lê um livro e faz um resumo e compartilha. Acha crianças para contar história. Tem uma outra amiga minha que está numa situação complicada. Ela tem uma confecção, obviamente, ninguém está vendendo nada e tal. Ela está lá com as máquinas de costura e pagando as costureiras. Que ela falou, já sei, eu vou procurar um tecido que seja o ideal para fazer máscara, desculpa, e vou colocar todo mundo para fazer máscara. Olha, e vou fantástico. doar a máscara, ok, né? Doa a máscara, né? Tudo bem, mas, poxa vida, transforma esse momento aterrorizante em ação, né? Em algo, em oportunidades. É um novo propósito, né, para a pessoa, né? É um novo propósito desse momento, que acho que esses momentos, os propósitos ficaram meio, né, balanceados. Você começa a criar outro propósito para sua vida, pelo menos momentaneamente ali agora, né? Não, mas você não precisa nem pensar, não precisa ser uma coisa tão, então agora eu tenho que pensar qual é o meu preferido, qual é meu, porque aí é mais estresse. Não, peraí, qual é o recurso que eu tenho aqui no momento? Eu tenho uma máquina de costura parada e eu tenho uns tecidos aí. Vou fazer máscara, né? Coisas muito simples, sabe? Muito simples. Uma outra vizinha também, uma amiga minha contou da vizinha que estava nessa situação, não é essa da confecção, que ela pegou, fez máscara, deixou num balde na porta da casa dela. Ela falou, quem quiser passar aí, pega. Puta, que fantástico. Super legal, entendeu? Tipo, né? Só que aí, o que aconteceu com ela? Puxa vida, eu tenho força, eu sou potente, eu consigo fazer alguma coisa, né? E consigo colaborar de alguma forma. Isso, nossa, muda completamente. Depois, se ela voltar, tiver que ter uma reunião, olhar para, sei lá, para a conta bancária dela, qualquer outra coisa, ela está imbuída dessa força. Ela não está nesse estado paralisado, atônito, desesperado, né? Então... Não, fantástico. A gente fez a gente implantou desde o momento do home office aí, que já foi ideia do nosso marketing, as meninas estão de parabéns. A gente começou a montar um diário da Esquema. Então, todo final do dia é publicado um diário. Então tem no blog da Esquema, no site, depois dá uma visitada lá. E conta os principais acontecimentos que aconteceu no dia e com colaboração assim, maciça, né, de todo mundo, né? Então, e coisas, tem coisas que são histórias que tem a ver com a parte profissional mesmo, alguma coisa lá
algum impacto, uma reunião, alguma coisa interessante, um fechamento, alguma coisa, mas tem muita coisa que não tem nada a ver. Uma receita de bolo, hoje eu fiz um bolo diferente, aí coloca a receita de bolo no diário, todo mundo compartilhando, não só dentro da esquema, mas para o público, né, para quem quiser ver, né? Tem a ver com o que eu tô falando, né, para a gente sair um pouco dessa... eu percebi realmente uma mudança assim, na cabeça da galera assim, que está se comprometendo com isso, né? Óbvio que não é todo mundo que se compromete, né? Mas é muito divertido. Essas trocas é Sim, muito divertido. E dá um bem-estar exatamente. tremendo. A primeira vez que eu li o diário, e eu vou falar que quando eu ouvi a ideia, eu falei, pô, legal, né? Legal, apoio, vamos fazer, a gente tem que fazer coisa, vamos inventar moda, né? Mas eu não dei tanta importância para esse diário. Eu achei uma coisa fantástica. Tem uma pergunta aqui da Elisete Coller. Renata, na Tá. sua visão, quais serão as mudanças de comportamentos após essa crise? Aí, outra pergunta também que eu acho que todos nós estamos fazendo, assim, e estou muito curioso para saber o que vai acontecer, né? Independentemente do É, estado da economia, a mudança de comportamento de cada um, né? assim, eu acho muito difícil fazer uma previsão, né? Assim, a gente não sabe, né? Mas eu acho, pelo menos o que eu estou observando, assim, pode ser que mude, né? A gente não sabe, né? Mas o que eu estou observando? Claro, essa questão do deslocamento, né? Isso vai mudar. Talvez a gente comece a entender prioridades, né? Quais são de fato as prioridades, né? O quanto de fato a gente precisa se deslocar ou não, e claro que isso vai ter vários outros impactos, né? Em termos de poluição, combustível, etc, etc, etc. Então, acho que essa é uma outra coisa. Uma outra coisa que eu estou vendo, né? Eu dou bastante aula, sou professora de diversas universidades, enfim, de escolas de educação executiva, várias. E que eu observo é que também a gente começou a migrar para o online e tem tido resultados também surpreendentes. E eu acho que a grande vantagem é você dar acesso para um número maior de pessoas. Então, você consegue escalar, por exemplo, conhecimento. Né? E imagino que por um preço bem menor, porque você vai ter um professor dando aula para, sei lá, 300 alunos, né? Hoje à tarde mesmo, eu fiz um webinar para a FIA que eu tinha 250 pessoas na sala. Assim, tipo, é incrível, né? Você conseguir falar da sua casa para 250 pessoas, tipo assim, uau! Até eu falei, gente, que negócio legal esse, né? Então, acho que tem essa possibilidade de você disseminar conhecimento. Acho que com isso também, a gente, se fizermos, né, bem feito, né, que não sei, a gente pode criar um senso de comunidade, né, que vai muito além da gente. Tem um autor que eu gosto demais, que é o Ken Wilber. Quem não conhece, dá uma procurada, assim, que ele fala muito do desenvolvimento humano. E ele se apoia no trabalho de uma outra pessoa que chama-se Don Beck, que fala da espiral dinâmica. E nessa espiral dinâmica, ele vai falando da visão de mundo que a humanidade foi tendo ao longo de toda a nossa evolução, né? E que o mundo sai de uma visão etnocêntrica, então, cada um com a sua raça, por uma visão mundicêntrica e por uma visão, como é que ele chama? É uma visão onde não existe mais um centro, né? É uma visão onde é totalmente globalizado e integrado. Então, a gente começa a ter essa sensação de que a nossa comunidade é o mundo inteiro, né? Então, eu gosto muito dessa ideia e acho que é para esse caminho um pouco que, se tudo correr bem, a gente vai chegar. Acho que do ponto de vista da economia, muita coisa vai mudar mesmo. A gente já estava tendo uma discussão a respeito de criar uma renda universal, né, por conta toda dessa discussão da tecnologia influenciando os empregos e a oferta de empregos, etc. E já tinha uma discussão sobre essa ideia de, bom, ok, a gente precisa criar uma renda básica para todo mundo, independente da pessoa trabalhar ou não, chama-se renda universal. Mas, enfim, há controvérsias, blá, blá, aquela história. E o que eu vejo, né, todos os países, de alguma forma, estão oferecendo isso na sua dimensão. Então, eu tenho uma filha que é atriz, ela mora em Berlim. E é atriz, vive de teatro, vive bem lá, tudo direitinho, paga suas contas, tudo ótimo. Só que todos os espetáculos foram cancelados. Todos, né? Então, como é que ela vai viver? Porque não tem espetáculo, não ganha, né? O que o governo alemão fez? A Alemanha, não é Brasil, mas o Brasil também está fazendo bonitinho, né? Na minha opinião.
tá lá nas Uhum. possibilidades de uma renda pequena, tá oferecendo para quem não tem condições, mas lá na Uhum. Alemanha, por exemplo, ofereceram, né? Promoveram uma bolsa, um dinheiro, né? Tipo, uma ajuda, vai, para os artistas, que é 5 mil euros por 6 meses. Então, eles recebem 5 mil euros agora para durar os 6 meses, próximos 6 meses. Se a situação continuar ruim, eles podem pleitear mais 5 mil euros. Né? Isso é o quê? É esta renda universal. Então, a pessoa não pode trabalhar, mas ela tem uma renda, né? Então, eu acho que essa é uma coisa que os economistas estavam resistentes e tal, e que a gente está tendo que experimentar na marra, né? O que vai acontecer? Não sei. Mas eu olho e falo, olha só que coisa interessante que está surgindo por aí. Então, é mais ou menos essa a minha Não, perspectiva, assim, né? Não dá você para não bater o quebra. martelo. Oi? Eu acho que não, essa crise com certeza vai transformar, né? Eu acho que é a maior crise que a nossa geração passou e vai passar, espero, né? Eu Mas acho que a nossa geração e a geração dos nossos filhos, sim, porque vai transformar, nossa, muito e em esferas que a gente nem imagina, né? isso transforma, né? Isso transforma as pessoas, transforma. Eu vejo o Guedes, né? Sem também colocar o Guedes, um cara extremamente liberal. Eu imagino o quanto tá difícil para ele, quanto foi difícil para ele aceitar isso, né? Essa renda Uhum. mínima que você está falando, né? Então, É, que não tem jeito, né? Não tem outro caminho, né? Não dá. Então, não acho que esse tem. momento. Não tem outro caminho, assim, eu nem sei, né, o que passou na cabeça dele, porque ele estuda tudo isso também, talvez ele tenha visto como uma solução e talvez tenha olhado o que os outros governos estão fazendo, porque uma coisa é certa, ele é a última pessoa que quer que a economia vá para o buraco, entendeu? Aliás, ninguém quer que o Ninguém, negócio vá, ninguém, que a né? vaca vá para o brejo, entendeu? Ele menos ainda. Né? Então, eu acho que ele está atrás de soluções e meio que os outros países estão fazendo e está atendendo, né? Não vão deixar o pessoal na mão, o que eu achei, na verdade, um pouco surpreendente, de certa maneira bem bacana. Vamos ver o que vai dar nisso, mas me chamou a atenção. Eu falei, nossa, né? Não é muito, não é igual na Europa, é evidente, mas, sei lá, eu achei interessante. Né? Renata, já está tendo uma. Acho que a gente está estourando 1 hora aqui e É, já. O papo está muito gostoso, vai encerrar ah, automaticamente. Queria te agradecer, tá dando 7, 6 segundos. Muito obrigado. Eu vou não, gravar e depois imagina. mandar isso para você.